E aí, galera do futebol, hoje vamos falar que uma disputa entre gigantes não acontece apenas nos gramados, mas também nos negócios. Segura essa. A seleção alemã, depois de uma parceria histórica de mais de 70 anos com a Adidas, vai vestir Nike a partir de 2027. Isso mesmo, você não ouviu errado. Desde a Copa de 1954, a Alemanha e a Adidas pareciam inseparáveis. Era aquela dupla que a gente jurava que ia durar para sempre. Mas, como em todo bom drama do esporte, as coisas mudaram. E não foi por pouco, não. Estamos falando de um negócio que mexeu com o mercado de patrocínio esportivo de uma forma que poucos esperavam. A Adidas deixou sua marca em cada chuteira, em cada uniforme da Alemanha por décadas. E agora, a Nike entra em campo com um acordo milionário. Mas o que levou a essa reviravolta épica? Quais são os milhões por trás dessa troca? E o que isso significa para o futebol mundial e seleção brasileira? Bora conhecer essa jogada de mestre no mundo dos negócios do esporte. Viajando no tempo, vamos desbravar uma história de lealdade e tradição que marcou o futebol. A união entre a Adidas e a seleção alemã. Imagina só, essa relação começou lá na Copa do Mundo de 1954, na Suíça. Neste ano, a Alemanha chocou o mundo ao vencer a Hungria na final, conquistando seu primeiro título mundial. E adivinha? A Adidas estava lá, marcando presença nos pés dos jogadores e camisas. Esse foi o pontapé inicial de uma parceria que se estenderia por incríveis 70 anos. Mas não pense que foi sempre um mar de rosas. Em 2010, uma reviravolta. Os jogadores da seleção alemã pediram para jogar com suas próprias chuteiras, patrocinadas por outras marcas. E a Adidas teve que ceder. Isso mesmo, a tradição de usar exclusivamente Adidas dos pés à cabeça foi quebrada. E a Copa de 2014 no Brasil foi a primeira vez que vimos jogadores alemães competindo com chuteiras que não levavam as icônicas 3 listras. Falando em 2014, após a Alemanha levar para casa o título mundial aqui no Brasil, a Adidas quase perdeu o contrato com a seleção. A Nike entrou em cena, forçando a Adidas a abrir os cofres e desembolsar mais de 50 milhões de euros anualmente para manter a parceria. Isso mostra o valor imenso dessa relação, não só em termos financeiros, mas também como um símbolo de tradição e excelência no futebol. Mas o que faz essa parceria tão especial? Além dos laços históricos, é a qualidade, a inovação e a paixão pelo jogo que a Adidas e seleção alemã compartilharam ao longo dos anos. Cada gol, cada vitória, e sim, cada derrota, foi vivida juntos, com o logo da Adidas brilhando nos uniformes da equipe. Agora, com a Nike preparando-se para entrar em campo em 2027, essa história de décadas vai virar uma nova página. Essa mudança desencadeou uma verdadeira crise interna, com críticas até de autoridades governamentais. A Adidas, nascida no coração da Alemanha, vestiu a seleção por mais de 70 anos, uma parceria que atravessou gerações e marcou inúmeras vitórias. Então, quando a notícia da troca para a Nike veio à tona, muitos viram como uma perda de identidade cultural e tradicional, quase como se uma parte da alma do futebol alemão estivesse sendo vendida. A reação foi intensa, com debates acalorados sobre o impacto dessa decisão. Afinal, estamos falando de uma mudança que vai além dos negócios, toca no orgulho nacional e na história do futebol alemão. Mas uma coisa é certa, a parceria entre a Adidas e a seleção alemã sempre será lembrada como um capítulo dourado na história do futebol. Quando a Nike bateu na trave para se tornar a patrocinadora da seleção alemã. Naquele ano, depois da Alemanha levantar a taça da Copa do Mundo aqui no Brasil, a Adidas sentiu a pressão como nunca antes. Por quê? Porque a Nike entrou em cena, pronta para fechar um acordo com a Federação Alemã de Futebol. O campo estava preparado para uma das maiores reviravoltas no mundo do patrocínio esportivo. Mas como um jogador experiente que sabe o valor da posse de bola, a Adidas não deixou barato. A marca, que acompanhou a seleção alemã desde os tempos de Beckenbauer e Müller, entrou com tudo na negociação. O resultado? A Adidas segurou a parceria, aumentando o valor do contrato para mais de 50 milhões de euros por ano. Meus amigos, estamos falando de uma quantia que não é para qualquer um. Esse movimento não só manteve a tradição, mas também reafirmou o valor imenso da seleção alemã no mercado global. Esse episódio mostra como a batalha entre as gigantes do esporte vai muito além dos campos. É uma disputa de visibilidade, marketing e, claro, uma briga para vestir os melhores do mundo. E a tentativa da Nike? Foi um sinal claro de que o jogo dos patrocínios esportivos é jogado com estratégia, audácia e, claro, muito, mas muito dinheiro envolvido. O mercado alemão de futebol e sua importância colossal para gigantes como Nike e Adidas. Por que, afinal, essa disputa acirrada pela seleção alemã? Simples.
Estamos falando de um dos maiores e mais lucrativos mercados de camisas de futebol e equipamentos esportivos na Europa. A Alemanha não é só uma potência futebolística, é também um gigante comercial. Com uma base de fãs apaixonada e disposta a gastar com seu time do coração, o mercado alemão representa uma mina de ouro para as marcas esportivas. E é por isso que a Nike decidiu investir pesado. Falamos de algo na casa dos 60 a 70 milhões de euros por ano, para garantir que, a partir de 2027, seja ela a vestir a seleção de futebol da Alemanha. Mas por que esse investimento todo? Bem, vestir uma seleção de peso como a alemã vai além do orgulho nacional. Estamos falando de visibilidade global, vendas astronômicas de camisas e um aumento significativo na participação de mercado. Com a Alemanha, a Nike mira não só em liderar as vendas na Europa, mas também em fortalecer sua posição como a número 1 no mundo do futebol, um mercado que movimenta cerca de 17 bilhões e meio de dólares anualmente. Então, qual o tamanho desse impacto? A mudança pode redefinir o jogo para a Nike, aumentando suas vendas e presença global. E a Adidas? Como fica nessa história? Bom, isso nos leva a uma discussão ainda mais interessante sobre estratégias e contra-ataques no competitivo mundo dos esportes. Vamos voltar a 2007, quando a Nike fez uma jogada de mestre ao assumir o patrocínio da seleção francesa de futebol, deixando a Adidas, após mais de 60 anos de parceria. Isso mesmo, a Nike pagou impressionantes 42 milhões de euros por ano para vestir a França, estabelecendo um novo padrão para o valor dos contratos de patrocínio de seleções. Essa movimentação foi tão significativa que redefiniu as expectativas do mercado. O impacto? Um verdadeiro efeito dominó. No Brasil, a CBF viu uma oportunidade de ouro e negociou um salto no seu contrato com a Nike, pulando para cerca de 30 milhões de dólares por ano. Pessoal, estamos falando de um aumento que não só beneficiou a seleção brasileira, mas também estabeleceu novos padrões de quanto uma seleção pode valer para uma marca esportiva. A saída da Adidas da França e a entrada triunfal da Nike não apenas agitaram o mercado, mas também mostraram o poder dos contratos de patrocínio como ferramentas de marketing estratégico, influenciando até mesmo as negociações futuras em outros países. Isso nos leva a refletir sobre a recente mudança da seleção alemã para a Nike. Será que estamos vendo uma repetição da história? A Nike, pagando um valor ainda maior, mostra que a batalha pelos corações, mentes e, claro, os pés dos fãs de futebol está mais acirrada do que nunca. O acordo milionário entre a Nike e a seleção alemã de futebol vai ser a nova cara por trás dos uniformes da Alemanha, encerrando uma era de 70 anos com a Adidas. Esse acordo não é só um contrato. É um marco, um jogo de poder que mostra como a Nike está disposta a dominar o campo do futebol global, desembolsando uma quantia que reflete o peso e a influência da seleção alemã. Com o mercado de equipamentos de futebol avaliado em torno de 17 bilhões e meio de dólares, garantir a Alemanha como um aliado é estratégico para a Nike, que compete cabeça a cabeça com a Adidas pela liderança desse segmento. Esse negócio promete não só aumentar as vendas da Nike na Europa, mas também fortalecer sua presença global, especialmente num momento em que a marca busca consolidar seu posto como número 1 no mundo do futebol. A pergunta que fica é: como esse acordo vai influenciar as futuras negociações e movimentações no mercado de patrocínios? E mais importante, como a Adidas vai responder a essa ofensiva? A troca da seleção alemã para a Nike pode abalar as estruturas do futebol brasileiro. Isso mesmo, com a Adidas perdendo seu xodó, os olhos da marca podem se voltar para o Brasil, uma das seleções que mais vendem camisas no mundo. A especulação é alta sobre a Adidas entrar com tudo, ou melhor, com um caminhão de dinheiro, para patrocinar a seleção brasileira após 2026, quando o atual contrato com a Nike chegar ao fim. Mas por que essa movimentação seria tão significativa? Bem, para começar, a seleção brasileira não é apenas uma equipe de futebol, é uma marca global. Ter o distintivo da CBF no peito pode significar um boom de vendas e visibilidade sem precedentes. Atualmente, a Nike paga cerca de 35 milhões de dólares por ano à CBF. Mas com a Adidas entrando na jogada, esse valor poderia disparar, alçando o Brasil ao topo dos contratos de patrocínio, possivelmente superando até mesmo os milhões de euros que a Nike se comprometeu a pagar à Alemanha. Agora imagine o cenário. A Adidas buscando recuperar o terreno perdido, fazendo do Brasil sua joia da coroa no futebol mundial. Isso não apenas mudaria o jogo no mercado de patrocínios, mas também poderia redefinir a relação dos torcedores brasileiros com a marca da seleção. Desde 1995, a Nike tem sido a grande parceira da seleção, estando ao lado do Brasil em momentos inesquecíveis,
como o Penta em 2002. Mas, e agora? Será que essa longa parceria está com os dias contados? Vamos aos detalhes que estão esquentando essa discussão. O contrato atual entre a CBF e a Nike vai até o final de 2026, cobrindo a próxima Copa do Mundo, que será nos EUA, Canadá e México. A negociação para a renovação desse contrato, porém, está passando por turbulências, principalmente por causa de uma cláusula anticorrupção, uma exigência da Nike que tem gerado bastante debate. A Nike atualmente desembolsa cerca de 35 milhões de dólares por ano para a CBF, e com o novo acordo, a Confederação Brasileira quer elevar esse número para pelo menos 50 milhões de dólares. Um salto significativo que colocaria o Brasil no topo da lista dos maiores contratos de patrocínio de seleções nacionais do mundo. Mas o que acontece se a renovação não for adiante? Bem, a Adidas e a Puma já estão de olho, prontas para entrar na jogada. A possibilidade de mudança acende debates entre os fãs e especialistas. O que isso significaria para a identidade da seleção? E para os negócios envolvendo o futebol brasileiro? Vamos ficar de olho quais serão os próximos lances neste jogo de estratégia entre gigantes do mercado esportivo. Deixem suas opiniões nos comentários. Fico feliz por ter ficado até o final do vídeo e te convido para ficar por dentro do que está acontecendo com o Bayern de Munique, um plano de reconstrução do clube.